Estamos de volta com o nosso podcast da Osana. Nós queremos agradecer você que já está sempre conosco aqui. Nós já estamos fazendo uma caminhada bem legal com todos os assuntos bem diferentes. A cada semana, a cada segunda-feira, a gente traz um assunto bem diferente um do outro. Para ninguém. A única coisa que não muda aqui é eu e o Marlon, né? Eu e o Marlon, a gente está sempre aqui, o Marlon com suas contribuições e a gente conduzindo a turma aqui. Então não esqueça de se inscrever, desde já, se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, afinal de contas, como eu digo, cada semana, cada segunda-feira é um material bem diferente um do outro, para que todo mundo se engaje conosco, né? Então curta essas publicações também. Hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco o Beto Cunha, nosso amigo de longa jornada aqui, nosso vereador aqui da cidade de Itajaí. E nós vamos conversar um pouco sobre a igreja, sobre política, sobre o Corinthians, não, né, Beto? Por favor. Não, por favor. Eu acho que isso tem que ser... Aí, nosso assunto principal deveria ser esse. Não, dá licença, né? Beto, seja bem-vindo ao nosso Obrigado, irmão. Cara. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por a gente ter a oportunidade de poder falar um pouquinho dos nossos trabalhos, dos nossos pleitos aí, toda a nossa história, né? Essa história maravilhosa que, graças a Deus permitiu que a gente vivesse. Nós vamos falar exatamente, né? Começar a nossa conversa sobre isso. As pessoas muitos que vão ver aqui a nossa conversa vão ver o Beto, né, parlamentar, vereador aqui da cidade de Itajaí, mas a gente fala do Beto. O Beto que a gente conhece, que é o Beto que convive conosco já há tantos anos, né, na nossa caminhada de fé. É impossível falar do Beto sem falar da Dona Maria, do seu Pedro, da família Cunha, de todas essas pessoas e mais muita gente que não conhece. Eu falei, né? Vão ter muitas perguntas para mim, retóricas, né? Mas para que as pessoas não são. Que é a caminhada de fé, né, Beto? Como é que começou a tua caminhada de fé dentro da Igreja Católica, né? Como é que foi o que te fez chegar até aqui? Que isso que eu acho mais importante. Então, eu era muito de tenra idade, eu tinha 6, 7 anos, pai e mãe me colocaram na catequese, comecei a participar da catequese e uma tia minha, ela fez uma experiência na cidade de Joinville, dentro da Renovação Carismática Católica, e ela ficou pegando no pé da mãe, pegou no pé da mãe, e eu sempre fui muito, muito ligado com a mãe, sempre muito junto com a minha mãe, e a mãe pegou e me levou, e ela foi e me levou junto, né, num grupo de oração em Joinville, nós participamos, a mãe ficou muito empolgada, chegou em Itajaí, ela procurou, não tinha em Itajaí, e só tinha em Navegantes. Na época, o padre que era de Navegantes era o padre Hélio da Cunha. Uhum. Lá no santuário. Exatamente, lá no santuário, e ele fazia uns grupos de oração assim, meio esporádico, e tinha uma tarde de louvor. Nós participamos dessa tarde de louvor, eu era criança e eu já tinha antes de ser, eu era coroinha e vinha vindo fazendo essa caminhada. Mas daí, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe levou num grupo de oração lá no santuário. Nós participamos da tarde de louvor e era cada semana, uma vez por semana, tinha um grupo de oração, nós atravessávamos o ferro-bote, e nós íamos para o grupo de oração lá. E aí, de vez em quando tinha tarde de louvor o dia todo e tal. E nosso grupo de oração era em Navegantes com o padre Hélio. Aí, participando nesse período todo, aí teve um pessoal que quis pôr um grupo de oração aqui em Itajaí. Sim. Aí nós participamos desse início do grupo de oração aqui em Itajaí. Onde que era? Foi na Igreja Matriz. Na Matriz. Onde tem aquela capelinha ali embaixo. Onde que tem a capela do Sacrário ali embaixo. E aí nós participamos, começamos ali. Dali a gente ficou bastante tempo ali. E depois, na verdade, antes de começar ali, nós começamos um grupo de oração nas casas. Nós participávamos de Navegantes no grupo de oração nas casas. Esse grupo de oração nas casas foi uma época assim, bem difícil, sabe, Jefferson? 90% das pessoas que participavam do grupo de oração nosso das casas, eles se tornaram evangélicos. Por exemplo, um cara que fez uma igreja depois grande ali na Nova Brasília foi o Zizo.
Nós ficávamos na casa do Zizo, e o grupo de oração que acontecia era no Zizo. O Zizo que depois fez uma igreja bem na Nova Brasília ali. Bem na geral, né? Que tem na uma geral, frase, assim. Não, primeiro era de madeira a igreja dele. Ele não queria mais ficar no grupo de oração, não sei o que. Eu vou para uma denominação religiosa evangélica antes de ter grupo de oração lá na Matriz. Aí o Zizo pôs uma igreja ali evangélica, e aí ali já deu um pequeno distúrbio e tal, daí perdemos algumas pessoas, começaram a caminhar com ele e foram. Depois, e nós participávamos em Navegantes e ali na casa, daí não, o Zizo daí não dá mais na casa do Zizo, porque o Zizo tinha virado evangélico. Depois nós fomos para a casa hoje é o sogro do pastor Gilberto, da comunidade Amar. Tá, claro. Era bem pertinho da casa do meu tio, do tio Roque. E aí, como o Zizo saiu, nós ficávamos na casa do sogro dele, e o nosso grupo de oração era ali, aqui em Itajaí. E nós íamos sempre em Navegantes. O fato é o seguinte, em Navegantes também, pessoal de Itajaí, deu outro problema lá, isso tudo antes de ter um grupo de oração no centro. Foram para a igreja, para a Assembleia de Deus. Aí começaram a participar na Assembleia de Deus. Nunca me esqueço que um dia o pessoal ficou muito aborrecido que o padre Hélio da Cunha, ele, diante do sacrário, começou a cantar a música Panela Velha que faz comida boa. Eles ficaram muito chateados. E, por incrível que pareça, a chateação deles foi tamanha pela falta de respeito com o sacrário, só que de vez eles entenderem aquilo tudo, foram para a igreja evangélica. Fizeram pior que o padre. Foram para a Assembleia de Deus. Me desculpa, quem não é católico, mas por favor. E quem estava ali foi um grupo que a gente só viu ele cantando, fazendo aquele barulho e tal, e o pessoal ficou muito chateado, brigaram ali e tal, e aquele pessoal não voltou mais. Esse pessoal estão na Assembleia de Deus até hoje. Depois nós... E o sacrário ficou sem eles, que tentou também. Aí começamos um grupo de oração no centro, ali no Santíssimo, aquele grupo de oração. Aí tinha pessoas que já faleceram, outras pessoas também. Foi uma época bem difícil, assim, foram para outras igrejas também. Tinha um cara que tinha uma rede de loja, Carlinhos Calçado era o nome das lojas dele. Era uma loja, sabe... perto ali do Sindip ali. Tá. Lauro Miller, por ali? Isso, por ali. Carlinhos Calçado, era grande a loja dele, participava bastante. Esse cara faleceu depois. Depois tinha outro cara também, que era ali um tal de Silvio, participava também. Aí depois as outras pessoas aí que hoje são idosos, mas na época eles já eram pessoas idosas, começaram a participar. Mas daquela época lá, também tinha uma pessoa da nossa paróquia, que não em Navegantes, mas quando estava em Itajaí, participava, era a Dona Santina. A Dona Santina estava com a mãe na época. As outras pessoas, que vieram de Navegantes, não teve ninguém, só Dona Santina na Matriz. Aí depois veio mais outras pessoas, mas foram de outras épocas. Daí nós achamos por bem, porque estava um pouco longe, ter outro grupo de oração no São Vicente. Aí saiu de lá, começamos o grupo de oração na sala de cima de São Vicente, e tinha um casal, e era a mãe e eu, nós participávamos ali em cima de São Vicente. O São Vicente foi dando muito certo, o grupo de oração foi crescendo, aí conseguimos assim o aval, daí veio um grupo bem maior, conseguimos ir para a igreja, e aí começou esse nosso trabalho ali na igreja, e a coisa expandiu. Aí um dia a mãe pediu também ainda nessa mesma época, o Padre Hélio já tinha saído de Navegantes, tinha ido para Matriz, tinha passado por um período ali que ele ele era vigário do Padre Davi, né? Exatamente, ficou com o Padre Davi. Aí depois ele foi para a Fazenda. Antes de ir para a Fazenda, ele estava na Matriz, e aí a mãe pediu autorização para começar um grupo de oração aqui. O nosso grupo de oração era uma senhora que também participava com a mãe, começou depois, ela morava lá na Beira Rio, já é falecida também essa senhora, e ela elas iniciaram o grupo de oração, e puseram o nome do grupo de oração aqui na paróquia de Santa Paulina, e aí começou esse trabalho da renovação carismática. E nesse meio tempo, eu comecei com 10 anos de idade. Eu comecei com 10, eu tinha uns 16, 17, eu tinha sido catequista, tinha dado primeiro Eucaristia, depois a Crisma, e fui caminhando, né? Fui coroinha, fui ministro da Eucaristia, só não fui
Diácono? Não, diácono. Eu ia Diácono dizer, eu fui ainda, mas eu não fui ainda. Como é que se diz quando o cara é canonizado? É aquele. O beatificado. É o quase? Não, eu não fui nem festeiro, como é que é o nome? Eu esqueci o nome. O resto a gente já lavou o banheiro, já fez de tudo, e graças a Deus. E aí foi essa história. Praticamente desbravou, né? A cidade, né? Foi, a gente participou, participou, daí depois veio a tia Gina, depois quando a gente já estava aqui na paróquia, depois de bastante tempo, a tia Gina foi uma pessoa também que para o grupo de oração, porque a mãe, a gente se deu muito bem com a Dona Onélia, tinha uma parceria muito legal com a Dona Onélia, só que o que acontecia? Como a mãe tinha uma família maior, os filhos pequenos e tal, e a tia Gina pegou e começou a andar com a Dona Nélia. A tia Gina, a Dona Nélia e a mãe, elas abriram praticamente todos os grupos. Santa Maria, Cristo Rei, foram indo, Pepe de Socorro, foram desbravando. Santa Paulina, nós tínhamos um grupo lá também. Depois eu também fui coordenador da paróquia. E a gente foi indo. E aí o que aconteceu depois? Eu comecei a pregar, depois fui coordenador do grupo, da comarca, da arquidiocese, e do estado eu fui secretário-geral, depois teve outras funções, também tive função no nacional. Hoje a Lidiane é coordenadora da promoção humana do Santa Catarina. E a gente foi levando. Assim aconteceu essa história, que ela foi se permitindo, a gente foi trabalhando, e em algumas ocasiões não tinha ninguém para assumir, a gente que assumia alguma coisa. Eu lembro que eu fiz o primeiro jornal escrito da Arquidiocese, foi o que fiz. Eu que produzi, escrevi, foi bem legal, assim. A gente que fez bem feito, assim, sabe? Procuramos os profissionais, na época, bem lá atrás, quando o Ortega tinha uma gráfica na Rua Silva, quase na frente do Semasa, ele disponibilizou um cara extremamente profissional, ele tinha capacidade, e a gente montou um jornal. Esse jornal foi para a Arquidiocese toda e foi eu que produzi. Foi bem legal. Essa foi a caminhada. E claro que daí depois um vai fazendo isso, outro vai fazendo aquilo, a gente tá aí, né? E eu tô aí dentro da Renovação Carismática Católica, tô desde 1982. Em 82 eu entrei mesmo, né? Mesmo criança, eu tinha 10 anos de idade, comecei a participar em 82 e estamos aí esse tempo todo, para a glória de Deus. A gente já viu bastante coisa, já viu milagres, já viu gente apanhar, já viu gente pecar, é só alegria. É que o tempo antigo, era um tempo... Eu comecei a rir porque assim, eu falo por mim, né? Fui conhecer a renovação lá em 96. Nossa, o Beto já tinha passado... O Beto já era velho de renovação. Pelo amor de Deus, você me mata, pô. Tá, Zé doido? O Beto é 10 anos mais velho que eu só, mas como a renovação tem história, né, cara? Tem, cara, tem. Porque assim, ó, a gente vê essa experiência da renovação carismática, nós falamos esses dias aqui com o Diácono Juarez, em que a gente vê que a espiritualidade carismática, ela se desprendeu do movimento carismático. Sim. E aí a espiritualidade carismática, ela tá onde a igreja tá. Só que naquela época, por isso que eu digo que eu entendo, na verdade eu valorizo assim as pessoas que passaram por esse tempo mais difícil. Porque, cara, querendo ou não, os padres não gostavam da renovação com razão. Os caras... Pra tu ser renovação, tu tinha que ser catequista. Pois é. Tu tinha que ser ministro da Eucaristia. Tu tinha que ter uma função na igreja. Porque se você é só carismático... Hoje em dia é fácil. Eu sou da renovação carismática. Não. Formação. Mas na época, pra tu dizer que é da renovação, tá, mas tu é o quê? Não, eu sou ministro? Ah, tá bom. Ah, eu sou catequista. Ah, mas tu só vai na renovação, tu não era nada? Eu sou na renovação, como é isso? Foi anos e anos, tá? Foi sim. Foi bem... Só que também foram épocas que tinham avivamentos diferentes também. Uma coisa assim, meu Deus, a gente viu coisas assim extraordinárias acontecer dentro da Igreja Católica. Milagres, prodígios. Cara, uma vez eu estava dentro da igreja ali no São Vicente, uma mulher começou a gritar, e nós já éramos servos na época. Eu fui lá junto com o pessoal, chegou lá a mulher com a mão na boca, assim, mão na boca, gritando, tá doendo na minha boca. Quando nós abrimos assim a boca dela, tinha um dente de ouro. Um dente de ouro tinha aparecido. Apareceu. Tremendo, cara. E assim, ó, e essa mulher é bem conhecida hoje. Foi para a Assembleia de Deus até hoje. É a mãe do Maurílio Moraes, Maurílio Moraes, vereador.
Pode perguntar para ele. Ela estava dentro da igreja, pergunta para ela, dentro da igreja católica, ali na igreja de São Vicente, e aconteceu esse extraordinário, de ficar aquele cheiro, dentro da igreja, assim, um cheiro de rosa, a igreja assim, quase sufocando, mais 1 milhão de vezes. Coisas assim extraordinárias, assim. Tremendo. Tanto que hoje em dia, assim, a gente vê, cara, que não, né, as pessoas, o Dom Devair, tava falando, ainda com o Diácono Juarez, o Dom Devair, que é bispo de Formosa, né, ele dizia, é normal a renovação carismática manter ou diminuir a quantidade de pessoas a partir do momento que a espiritualidade carismática se expandiu por toda a igreja, Sim. que era o sonho de todo carismático. Claro. Era o sonho da pessoa que Sim, tem a sim. espiritualidade carismática. Era, né? Hoje nós temos aí quantos exemplos, né? Até esses dias a gente tava aqui embaixo, daí tu falou assim, tá tendo um encontro acho que é do Movimento de Irmãos. Eu tô fazendo oração de cura interior, não foi? Exatamente. E isso aí veio porque né? A espiritualidade não pertence mais ao movimento. Não, Nunca pertenceu, mas parecia, né? O Papa chega a falar, ele diz que é uma corrente de graça, Corrente de graça. Então, quando vê essa expressão, até teve um certo desconforto por conta do movimento, mas é a ação do Espírito Santo, é muito forte. Aí aconteceu muitas vocações, muitas freiras, muitos padres, foi bispos, né? Agora nós estamos na leva dos bispos. O próprio aquele bispo lá da Aparecida, ele era daqui do Orlando, ele esteve aqui, era da Renovação Carismática, ele pregou em eventos nossos. Dom Murilo, Dom José Negre, lembra? Dom José Negre, meu Deus do céu, ele foi orientador da Arquidiocese, ele era tremendo. Isso tudo passou pela nossa história, né? A gente participou, colaborou e teve dentro desse contexto. Isso tudo é parte de uma construção, né, Jefferson? E às vezes a gente olha para trás e pensa que a gente fez alguma coisa, a gente chega à conclusão, não fez nada. É o Espírito Santo que agiu em tudo, ele é o poderoso, ele é cheio de glória e bondade, né? A gente vai percebendo essa caminhada quando... Para ter certeza de que o negócio está dando certo ou dando errado, a gente vai identificar pelos frutos, né, Beto? Não adianta, né? Os frutos, eles vão dar essa direção, né? Então, assim, conforme a experiência, né? Porque hoje nós falávamos, né, que tu exerce o cargo de vereador de Itajaí. Isso passou primeiro, antes dessa vocação, que nós podemos falar depois, por cargos, se é assim que pode se dizer, dentro da igreja. Sim. Né? Como grupo de oração, paróquia, comarca, fez, né, vamos dizer assim, toda a escada, né, dentro disso, né. A responsabilidade de estar à frente de algo dentro da igreja é algo muito, muito marcante, né. Não, a igreja, para mim, é a bagagem fundamental, né? A gente, como eu disse, a família toda envolvida e a gente só sabe fazer isso, né? Um lugar que eu me sinto, o que eu sinto mais prazer na minha vida de estar dentro da igreja. O que eu gosto mais de fazer é de participar da missa. O que eu mais me sinto realizado na minha vida é estar na missa. Eu me sinto completo na missa. A missa para mim é tudo. Eu acho que existe um sobrenatural que a gente não consegue enxergar, assim, sabe? Durante todo o santo sacrifício, a missa para mim ela é tudo, é o centro da minha história. Sim. E aí, depois de um tempo, né, nós participamos desse momento ali, veio esse chamado para trabalhar com a política, né? Foi conta para nós como é que foi, né? Porque teve né, a Lidiane participou desse processo, né? Porque, querendo ou não, é uma loucura, né? Se o cara pensar humanamente e se envolver com a política dentro de uma vida onde tu tens estabilidade, né, familiar, financeira, de igreja, como tu falou, né? Pra quê? Né? Não, o que aconteceu? Eu participava do Conselho do Estado de Santa Catarina e havia um documento que eles queriam fazer uma mudança e precisava de um conselho que pudesse fazer a correção. E era o documento... Eu não lembro o meu documento. E o documento veio da CNBB, eu sei que eu participei da reunião do Regional Sul 4, chegou lá, o bispo pediu, alguém pode ficar responsável para poder fazer a correção? Eu peguei e disse, eu posso.
e eu peguei ia montar uma equipe, chegou, na época foi quem estava comigo na equipe, eu não tinha ninguém, o Jonas e a Giane pegaram e disseram, eu queria que eles estivessem olhando os documentos, eles olharam os documentos, a Giane achou alguns erros ortográficos, e a Lidiane pegou e ela leu, e no documento dizia assim, o Papa Francisco dizia que o cristão católico ele não deve apenas participar da política, ele tem a obrigação de ser um político. Ela ficou 1 ano rezando, e aí depois desse 1 ano ela pegou e disse, eu queria te convidar, queria te fazer um convite para tu entrar na política. Mas eu sempre quis e tal, e graças a Deus na época nós estávamos muito bem financeiramente. Eu peguei e disse, não estava afim, não, eu queria que tu entrasse e tal, para a gente poder fazer a diferença e tal. Eu disse, agora quem vai rezar sou eu. Aí eu fiquei rezando durante um tempo, eu disse, eu quero saber como é isso, ser político, eu quero entrar na política. Aí eu fui pesquisar, tinha um congresso na cidade de Lorena, no estado de São Paulo, que falava sobre cristãos políticos. Aí peguei um avião, fui para Lorena, chegou lá em Lorena... Promovido pela... Não, promovido pela igreja. Tá. Não era da Renovação Carismática. Tá. Era um evento, assim, cristãos católicos dentro da política. Tá. E quando eu cheguei lá, um professor que se chama professor Felipe Neri, ele começou a explicar sobre uma coisa que era realmente um Frankenstein, assim, ninguém entendia o que era, ninguém sabia de nada, que era ideologia de gênero. Isso foi em 2010, 2011. E eu fiquei empolgadíssimo com aquilo, e daí chegou de noite, eu nem fui pro hotel, fiquei lá no salão esperando, todo mundo queria conversar com ele e tal, eu esperei e disse... professor, eu queria conversar com o senhor, eu queria entender melhor sobre isso e tal. E até ali, sabe, Jefferson, eu não tinha meu ensino médio completo. Meu ensino médio não era completo. Aí eu peguei e comecei a conversar com ele. Aí ele pegou e disse assim, olha, Roberto, isso é técnico, é bem difícil para tu entender e tal. Era bom tu participar de outras formações. Daí eu disse, eu estou disposto e achei muito interessante, eu quero aprender. Quero aprender se dá para fazer, eu quero fazer, quero entender tudo isso. Eu disse, vai ter outro congresso na cidade de Valinhos, e vai ser um final de semana todo e tal, e se tu puderes participar conosco, e tu és meu convidado. Eu disse, eu vou. Aí voltei para Itajaí, eu percebi a data, eu aceitei a data, aí fui em Valinhos, chegou lá em Valinhos, aconteceu uma coisa extraordinária. O palestrante era mexicano. O cara falava só espanhol. Quando eu falava espanhol, todo mundo falava inglês. Eu, com o meu ensino médio pela metade, não tinha formação nenhuma em espanhol, nem em inglês. Aí eu peguei e disse, agora o que eu estou fazendo aqui? Tantos serviços para fazer e eu aqui gastando meu tempo. Eu fui para o sacrário, e aí eu peguei no sacrário e disse para o Senhor, se eu quero entender o que ele está falando, porque eu não estou conseguindo entender nada, e para mim está muito difícil. E televisionado, foi no século XXI. Eu disse, eu preciso entender o que ele está falando, eu preciso entender, porque eu quero poder fazer diferença nesse assunto. Saí do sacrário, e aí foi aberto, mas foi poucas pessoas, não tinha 10 pessoas. Tudo televisionado, mas não tinha 10, era uma roda assim, e ele palestrando, era um juiz, tem 10 filhos, o juiz do México, um cara inteligentíssimo, e eu saí da capela, Jefferson, aconteceu uma coisa sobrenatural. Eu recebi ali a xenoglossolalia. Cheguei, sentei lá, e eu peguei, parado assim, eu ouvindo ele, levantei a mão, fiz uma pergunta em espanhol, 2, interagi, fiquei o dia inteiro ouvindo, falando, isso televisionado. Entendia tudo? Tudo em espanhol, tudo entendendo, e eu falando o tempo inteiro. Quando chegou de noite, a Lidiane ligou, ela disse, tu tá doido, o que tu estás fazendo, daqui a pouco vai passar vergonha? Eu disse, eu não sei, eu fiz as perguntas, mas será que está certo essas perguntas? Quando acabou o encontro, o Felipe Neri pegou e disse assim para mim, eu quero te parabenizar pelo teu espanhol. Perfeito, Beto. E eu quieto, eu disse, olha, Felipe, outra hora eu te explico a respeito do espanhol. Não, mas eu quero te dizer, poxa, ele falou que parece que estavas falando com ele assim, melhor que todos. O juiz.
E tinha um linguajar assim, ó. Assim, técnico. Ó, não, e fino, fino. Fosse para português, era um português corretíssimo. E aquilo tudo acontecendo. Aí, outra semana, daí o Felipe começou a me explicar como é que se retirava a ideologia de gênero nos planos municipais. Aí o Felipe pegou e disse: o que aconteceu, cara? Pô, tá, parabéns, tu és muito inteligente. Tá. Eu disse: olha, Felipe, é o seguinte, eu não tenho ensino médio completo. O que aconteceu ali foi um verdadeiro milagre. Foi a xenoglossolalia que aconteceu. Que é falar dele. Outro idioma. O Felipe chorando no telefone, e aí a gente se emocionou muito. Meu irmão dele disse: eu nunca vi disso. Eu revi os vídeos, o teu espanhol era perfeito. Coisa linda, Beto. Eu não tenho nem como me agradecer, porque o que aconteceu foi um sobrenatural mesmo. Aí Jefferson ele me explicava, e ele dizia: ó, existem clássicos nos planos municipais. E aí eu comecei a trabalhar. Eu fiz 36 municípios, e os 36 que eu fiz, os 36 nós retiramos a ideologia de gênero. Eles nos mandavam, faziam amizade, como eu tinha amizade pelo estado inteiro. Aí, ó, tem algum vereador aí que possa conseguir o plano municipal de educação? Eles mandavam o plano municipal de educação, eu pegava o plano municipal de educação e eu fazia algumas pontuações, mandava para o Felipe, ele pegava e dizia: ó, troca isso, faz isso, vem cá. Não. E aí foram vários que a gente, o Felipe ficou com muito, alguns depois eu já aprendi, e eu mesmo fazia no computador. A gente pegava, retirava onde estava a ideologia de gênero, ou identidade sexual, também orientação sexual, a gente retirava e íamos tirando e colocando e fizemos. Tem uma cidade, a maior cidade de Santa Catarina, na época tinha um plano municipal de educação que estava totalmente contaminado. Nós fomos aqui em Itajaí, chegou aqui em Itajaí, o plano de Itajaí, na época, é um plano perfeito, não tinha uma ideologia de gênero no plano, nada, e a pessoa que estava na pasta era o professor Edson Dávila. Chegou lá, fui falar para ele sobre ideologia de gênero, ele disse: eu já sei o que está falando. E ó, teve pessoas que eu fui conversar, e eles já sei o que estava falando. Chegava lá, a gente ficava quieto, mas sabia que não estava falando nada daquilo que era ideologia de gênero. E o professor Edson Dávila não. Ele falou o que era ideologia de gênero. Sabia sobre Simone Beauvoir, sabia toda a questão de Lenin, tudo. Ele entendia mesmo o que estava fazendo e fez um plano municipal de educação perfeito para Itajaí. Está terminando agora, é o plano dele, que era de 10 anos atrás. Para ter uma ideia, nós descobrimos que tem uma empresa que ela enviava o plano municipal de educação pronto para a cidade não precisava fazer audiência pública, porque dependendo, tinha, acho que era menos de 100 mil habitantes, não precisava fazer audiência. Então tu podia comprar o plano da empresa e pegava o plano prontinho, só chegava um Ctrl+C, Ctrl+V e tocava, e nem sabia que era a empresa que estava enviando o plano. Teve cidades aqui, foram várias as cidades que nós pegamos assim. E a gente pegou e mandou um plano diferente. E os planos que eles mandavam eram planos que tinham ideologia de gênero. Isso eu descobri aqui em Santa Catarina. O Felipe daí, ele viu algumas questões, aí acabou o plano municipal, deixamos eles com essas 30 e poucas cidades aí. Eu lembro-me que até teve uma vez que fui em Jaraguá do Sul, quando estava voltando, eu tinha ido de moto, começou a chover. Tu contou isso, eu lembro disso aí. Eu disse: o que eu tô fazendo aqui? Chovendo, eu de moto. Eu lembro de contar essa história. Só a misericórdia de Deus. E lá em Jaraguá também tinha, né? Tinha ideologia de gênero no plano. Tinha. Chamamos 2 vereadores, a gente explicou, tirou, eu entreguei prontinho para eles. Aí o que aconteceu? Depois fomos para o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação era um pouco mais complexo, por quê? O que acontecia? Tinha um grupo muito organizado. As audiências públicas vinham e tu tinha que participar da audiência pública e sugerir na audiência. Só que daí nós estávamos diante de pessoas que eles estavam extremamente qualificados para isso. Teve uma cidade aqui em Santa Catarina que eles me indicaram, eu peguei o carro, fui lá na cidade, cheguei lá na cidade, nada contra, imagina, eu fui caminhoneiro durante 10 anos, durante 8 anos, eu cheguei na cidade que o secretário de Educação
ele mora lá em tal lugar, ele tinha oficina de carro. Era dia de semana, horário comercial, ele estava desmontando o motor de um carro ali com chave e tudo, e ele era o secretário de educação da cidade. Eu cheguei e fui explicar para ele sobre ideologia de gênero, não sei o quê, e com todo respeito, mas ali era um cargo público, um comissionado, e ele lá todo sujo, mexendo no motor, desmontando o motor, e nós com um problema sério, a cidade tinha. Aí tiramos, nós entregamos para ele, isso aqui é o Plano Municipal de Educação para o senhor, que não sei o quê. Já conversei com 2, 3 professoras. Aí elas levam lá para mim, para ter uma ideia. Era para estar na secretaria, o cara estava lá desmontando o motor na oficina de... Eu não sei se é uma cidade grande, mas... Cidade pequena, mas geralmente a cidade estava ali, está ali ainda. Então o que acontece? Daí a gente tinha algumas situações assim que as pessoas tinham mais dificuldade para poder entender. Agora, quando se tratou do plano estadual, aí já era elite, uma elite organizada, era quem realmente tinha feito toda essa engenharia para poder trazer o plano, trazer a ideologia de gênero. A ideologia de gênero nós conseguimos retirar. No estado de Santa Catarina não tem uma exposição da ideologia de gênero. As últimas exposições que ficaram, quem tirou foi o governador, o Colombo. Como é que o Colombo tirou? Aí fui descobrindo, tinha um padre, um Frei Guinter, nome desse frei. Esse Frei Guinter, eu consegui o contato dele, eles disseram ao Frei Guinter, Dom Wilson que me passou na época, vai falar com o Frei Guinter, esse Frei Guinter fica lá no centro de Florianópolis, sábado à tarde ele reza a missa lá. Fui sábado, chuva que Deus mandava, cheguei lá, apareceu um franciscano lá, e eu peguei e disse, olha, eu queria falar com o Frei Guinter, o que eu queria conversar com ele? Não, eu queria falar com ele, porque eu vi dizer que ele é muito amigo do governador, e tinha uma situação que eu queria explicar. Tu entra lá na sacristia que ele vai chegar. Aí fui lá na sacristia, o cara que eu perguntei, me deu essa informação, era o próprio Frei Guinter. Chegou lá e disse assim, pode falar? Disse, não, eu queria esperar o Frei Guinter. Disse, eu sou o Frei Guinter. Bem tipo aquela coisa mística, assim. Mas enfim, aí ele pegou e foi, eu expliquei para ele o que era ideologia de gênero, ele realmente ele já tinha visto essas experiências na Alemanha, que tinha acontecido, e ele topou da gente fazer uma reunião e apresentar para o governador. O governador disse que ele ia conversar com o governador, que o governador ia tirar. Aí conversando, aí falei algumas vezes por telefone e tal, o governador pegou e disse assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou apresentar, na época não era o Deschamps, que o Deschamps era o secretário do Estado, mas ele tinha se ausentado, tinha deixado uma senhora, que ela era de Lages, era cargo do próprio Colombo, e eu peguei e disse, não, vamos lá conversar com ela. E aí o Frei Guinter disse, não, o governador já preparou o campo. Cheguei lá, marquei a reunião, e aí disse, não, tudo bem. Ela disse, não, vamos conversar, vamos na outra sala. Quando eu entrei na outra sala, tinha uma mesa gigante assim, e lotado de gente. Lotado, era só diretor de escola e tal. Foi eu e a Cléia, minha irmã. Mas nós não estávamos preparados, nós íamos só convencê-la para poder retirar a ideologia de gênero do plano. E aí ele estava tudo organizado para nos ouvir. Aí ela perguntou quais eram as pontuações, as questões técnicas, e eu fui colocando tudo técnico. Porque a ideologia de gênero, qual era o prejuízo para a educação de Santa Catarina e tal. Aí uma diretora levantou, falou um monte de besteira, não sabia nada de ideologia de gênero e falava que era isso, que era homofóbico, que não sei o que, preconceito, tinha nada a ver com ideologia de gênero. Eu respeitei, a gente foi, pontuou e tal. Acabou, ela disse, muito obrigado. Eu disse, olha, só que eu não gostei disso para ela. Quero deixar bem relatado aqui, eu conversei com o governador para vir conversar com a senhora. A senhora promoveu aqui um evento para nós chegarmos. Vamos lá. Participamos das audiências públicas. Teve uma audiência pública que a polícia militar me pôs no meio, eu fui no meio deles para poder entrar e sair, gritando, xingaceira. Foi horrível. Fizemos a última exposição na Alesc. Essa última exposição na Alesc aconteceu lá, aí tinha uma deputada que depois foi deputada federal, ela perdeu por um voto do Partido dos Trabalhadores e ela conseguiu depois, hoje ela é deputada federal. Ela pegou, era deputada estadual nessa ocasião. O senhor não sabe o que o senhor está falando? Isso na Alesc, eu discursando na Alesc e ela lá. E eu não era político, não era candidato a nada. Sim.
Chegou lá, ela pegou, eu peguei e disse assim, olha, eu quero dizer para a senhora que as pessoas que estão aqui, elas podem até não entender dessas questões técnicas, mas a respeito de família, nós tínhamos levado 3 ônibus. Sim. Eu disse assim, eu vou até cantar uma música para a senhora, que na época era a música do Padre Zezinho, da família e tal, começamos a cantar, e ela gritando, isso não tem nada a ver, que isso não quer destruir a família, está construindo o parto humanizado, que nos... misturou, fez uma miscelânea. Conseguimos retirar do Plano Estadual de Educação a ideologia de gênero. Só que daí, Jefferson, foi muito legal, sabe? Eu não sei se foi a melhor, mas a gente fez bastante barulho. E por conta dessas amizades que a gente teve, na época o ministro Mendonça Bezerra Filho, eu tinha um contato muito especial junto com o pessoal do Nacional. E aí o pessoal disse assim, olha, se tu conseguisse... Os deputados já tiraram 90 e poucas indicações lá de ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, só que tinha 16 ainda. 16. Aí o que aconteceu? Eu peguei e disse, olha, eu vou entrar no partido, porque eu quero ser vereador, eu quero ser um político. Aí aproveitei, entrei no PSDB, né? Nessa ocasião o PSDB tinha alguns problemas tal com o governo e tal, mas entramos ali para poder fazer diferença. Nesse meio tempo, eu fiz amizade com o senador Paulo Bauer. E aí eu disse pro Paulo, é o seguinte, eu preciso de uma audiência, em particular, com o ministro de Educação. Ele disse, cara, tu nem é vereador, tu és um correligionário, tu acha que eu vou conseguir uma audiência para tu falar com o ministro de Educação? Isso no governo Dilma? Não, era o governo, acho que era o Temer já. O Temer já? Acho que era... Não, acho que era Dilma. É, porque eu ia dizer, a Dilma ficou até 2016, porque dela foi impeachmentada. Então era Dilma. O Temer foi até 18. Então era Dilma. Então era Dilma. Isso foi o quê, 2015? É, por aí. Então era Dilma. Aí ele pegou, e eu assim, nunca me esqueço, Jefferson, eu estava aqui na capela da igreja aqui, estava rezando, tocou o telefone, Paulo Bauer. Tua audiência está marcada, ele é bem italianão, tua audiência está marcada para quarta-feira. O senhor está brincando? Estou falando sério, arruma avião e te vira. Posso ir sozinho? Não, tu pode trazer mais 4 pessoas junto contigo. Eu desliguei o telefone e disse, meu Deus, quem que eu vou levar? Liguei para o coordenador nacional da Renovação Carismática Católica, que eu tinha amizade com ele, tem ainda, o Sérgio, um grande amigo, esposo da Cátia. Que era o coordenador de fé e política do Nacional. Eu peguei e liguei para ele, ô Sérgio, assim, assado. Beto, se é com o ministro, quarta-feira, 10 horas, então eu vou. Liguei pro Felipe, assim, ó, Beto, não tem palavra, cara. Vamos lá, vamos se preparar bem pra gente tirar a ideologia de gênero. Tinha 16 exposição. Era novembro. Peguei o avião, alguém... eu lembro que o Felipe ainda pagou para mim a passagem. Ele conseguiu uma pessoa lá que pagou as passagens, não sei o quê. Não, a passagem deixa comigo. Deixa comigo que eu consigo. O Felipe conseguiu. Fomos para lá. Chegamos lá em Brasília, estava coordenador do Estado, tudo é Renovação Carismática. E o Felipe, que não é da Renovação, mas o pessoal... E tinha mais 2 professoras, assim, meu Deus, pós-mestrado, pós-doutorado... Ciências públicas, uma coisa assim louca. Não é? Mas já montado para tirar a ideologia de gênero. Chegamos lá, Jefferson. Tava a porta fechada. O senador não tinha me perguntado por que a gente tinha, marcado a audiência. Quando chegamos lá, sentamos lá, o ministro entrou, a porta, um lugar todo de madeira, assim, ele disse assim... Qual é a pauta, vereador? Que o senhor veio aqui, parabéns pela sua iniciativa, não sei o quê. Minha pauta é ideologia de gênero. O Paulo Bauer, ele deu pulo dessa altura, assim, ó. Pô, mas como é que pode? Tu vai falar sobre ideologia de gênero? Tu deve ter falado para mim. O senhor não me perguntou? Eu pedi uma audiência com o ministro, o senhor marcou a audiência com o ministro. Poxa, mas dele assim, calma, agora nós vamos conversar. Já que a gente tá aqui, vamos resolver esse problema. Aí ele disse assim, mas primeiro eu quero falar uma coisa. Quem é o proponente da lei que criminaliza o aborto no Brasil? Aí o Felipe Neri pegou e disse assim, é o senhor que é o proponente. O senhor é inteligente, o senhor sabe. Quem é o cara que tirou um livro que estava dentro da educação, aí ele falou, não sei quantos milhões que foi de prejuízo para o MEC, que o MEC comprou o livro, e é um livro de incesto. E eu vou explicar como é que seria, porque ele estava assim. Imagina. Ele pegou e disse,
A igreja diz que o ministro é o demônio. A família diz que eu sou um filho de Satanás. E começou, e não sei o que. Eu quero provar para vocês que é mentira. Eu sou proponente, eu que criei a lei que criminaliza o aborto. Eu retirei um livro e eu vou contar como é que é a história desse livro. Um príncipe tinha uma filha e a esposa dele morreu. E ele pegou e disse que queria ter relações com a própria filha. E isso estava tudo no livro escrito. E ele pegou e botou a filha na masmorra. E ele começou a contar toda a história. Ele disse assim, eu tirei esse livro porque esse livro traz um prejuízo para a sociedade. Esse livro traz um prejuízo para a família. As crianças não precisam disso. Eu tirei. E assim, vereador, sua coragem, não sei o quê, eu vou lhe parabenizar. São 16 exposições, 16. Vamos montar aqui, ali na hora. Vamos montar aqui uma equipe e vocês vão pontuar para mim como que eu consigo tirar essas 16 encaixando um relato que seja de fato com o mesmo texto, só que desconfigurando, base, né? Retirando a ideologia de gênero. Uhum. Era em dezembro, final de dezembro, ele ligou para mim e disse, vereador não, Beto, é o seguinte, tu pode olhar no texto, o texto vai ser publicado em janeiro sem ideologia de gênero. Nós não temos ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Aí vinha candidato a vereador, depois... Em 16? Em 16, vim candidato a vereador, eu fiquei como primeiro suplente e a gente fez um trabalho muito legal dentro da política e vim construindo tudo isso. Eu tinha uma indústria de plástico, agora há pouco tempo eu vendi essa indústria que eu tinha de plástico, nós recuperávamos, fazíamos grão, polietilênio e polipropilênio, vendi e estou muito empolgado com a política, assim, acho que dá para a gente fazer muitas coisas boas para a sociedade. Aí quando eu saí lá daquele encontro que aconteceu lá na TV... Brasil Esperança não, TV Século XXI. Século XXI, quando eu saí daquele encontro, eu disse, eu vou começar a estudar, vou voltar a estudar. Aí, Jefferson, eu terminei meu ensino médio, fiz uma faculdade e estou agora fazendo a minha segunda pós-graduação. Levei muito a sério mesmo. E o que era tão difícil para mim quando era adolescente, graças a Deus, tem prova hoje que o gabarito. Pra glória de Deus. Mas vamos pra frente. Orgulho da Dona Maria. Pensa, né? Dá licença. O mais querido, né? Mais lindo. Mas acontece, eu vivi esse momento bem difícil quando era criança e às vezes eu pensava até que eu tinha alguns problemas de dislexia. Hoje é bonito o cara ter. O Luciano Hang, disse que ele tinha dislexia, imagina. O cara dizer que tem dislexia hoje é bacana. Tá bombando. Vai viver. E eu vivi esse momento bem, bem complicadinho, mas graças a Deus hoje a gente tá assim, formado e também preparado para esses pleitos, né? Mas aí quando tu entrou na política, eu lembro que foi se engajando através do Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática. O acompanhamento deles foi bem importante nesse começo, né, cara? Extremamente, porque e ainda tu ainda participa dessas reuniões? Participo. Eles me acompanham. Tinha um conselho de mandato no primeiro mandato. Sim. Foi lindo, maravilhoso. Todos os meses tinha um dia especial. O coordenador da Arquidiocese vinha em Itajaí só para saber, né? Junto com a Forania, como é que estava o meu pleito, o que tinha acontecido e tal. Aí teve alguns problemas na renovação em relação ao ministério que eles entenderam que era preciso dar uma recuada. Só que agora o documento que foi redigido é um documento assim que tem agora amparo para voltar tudo isso, que é o Conselho de Mandato. Mas o Sérgio, porque o Sérgio foi coordenador naquela época, né? O Sérgio Zavares, Sim, Sérgio Zavares. E aí eu lembro assim que a renovação teve uma questão assim de explodir com candidato para todo lado. Teve alguns eleitos, né? Até o Eros Biondini na época entrou próximo a eles, né? Não era exatamente vinculado, mas o trabalho não continuou com os conselhos de mandato? O conselho de mandato parou há pouco tempo, assim, sabe? Eles não essa última gestão entendeu, o Vinícius entendeu que não precisava, ele achou que deveria de repente dar uma afastada, e eles deram essa afastada e estão voltando agora. E esses trabalhos daí da renovação carismática, porque assim, o político ele é eleito para o povo, isso, como um todo. Nós falávamos, né, o Humberto Céu esteve aqui, nós conversávamos sobre isso, né, ele também até explanou que vai vir a candidato a vereador de Camboriú, por exemplo. E eu falei para ele assim,
nós temos que ter essa separação de compreensão de que o candidato, mesmo com todo o vínculo católico, eu acho que, né, por isso que até foi feito esse convite para ti, que um católico, um cristão católico praticante tão próximo da política hoje aqui em Itajaí como tu, acho que não tem. Mas o político trabalha para todos, em contrapartida precisa proteger aqueles que vivem a sua mesma fé e proteger os seus princípios. É difícil fazer isso, né, cara? É bem difícil. O dia que a gente tomou essa decisão toda, eu fui em Dom Wilson, porque sempre tive amizade com o Dom Murilo, Dom Wilson, Dom Eusébio, até ia botar o nome de Dom Eusébio. Uma ponte ia pôr o nome dela de Dom Eusébio. E o Dom Wilson, eu fui lá conversar com ele, ele disse, Dom Wilson, é o seguinte, o que o senhor acha e tal? Ele disse, vai mesmo, parabéns, é isso mesmo, ainda mais tomar essa decisão assim, só quero que tu faça uma promessa para mim. E eu fiz uma promessa do Dom Wilson, e eu vou cumprir ela até o final de todos os mandatos que eu viver. Ele disse assim, tu não vai legislar para os católicos. Eu disse, como assim, Dom Wilson? Ele disse assim, tu vai legislar para todos. Tu vai entender que tem que realizar política para todas as pessoas, cristão, não cristão, ateu. Eu disse, olha, bacana. Ele disse, não tem nada que fazer vou arrumar só para os católicos, é para todos. E eu assumi esse compromisso com o Dom Wilson e vou viver ele enquanto eu estiver na política. Foi um compromisso. De vez em quando eu converso com ele, eu lembro da promessa que eu fiz para o senhor. Lembro. E tu disse, não, estou firme, estou continuando no mesmo propósito. Porque eu penso assim, o político... Primeiro ponto. Só que também tem a contrapartida que é aquilo que está falando. Eu também hoje percebo que a Igreja Católica, ela está sendo assim, alvejada por conta de várias correntes que querem derrubar a família, derrubar a estrutura tradicional, derrubar tudo aquilo que a gente construiu ao longo desses milênios. Mas a gente sabe, a própria palavra de Deus profetiza em relação a essa questão, né? Nem o próprio inferno, nem nada prevalecerá a respeito da igreja. Da né? igreja, pois é, porque assim, o que as pessoas dizem, e disseram no tempo do Ministério de Fé e Política, que a Renovação Carismática elegeu, sim, vários candidatos por aí, que falava-se a seguinte frase: protege a vida, protege a família, a ideologia de gênero, o aborto, não sei o quê, mas eu quero que meu filho tenha uma creche para estudar, Falavam de coisas mais práticas, assim, que sentia-se, e tinha-se esse medo, de que o candidato que vem de uma vertente religiosa possa ficar se preocupando demais com coisas que são importantes, mas claro. que é o dia a dia. Tu quer o teu filho com uma creche boa, que tenha um professor que tenha respeito por claro. ele e tudo mais. Então, assim... O trabalho com o povo, a expansão com o povo, hoje, dentro já aí, até aproveitando, né, em 2020, tu foi eleito já direto, né? Não ficou como suplente, né? O trabalho direto com o povo, independente da religião, como é que tu tem elaborado isso? Então, o que acontece? Hoje, eu sou vereador com o maior número de projetos sancionados, maior número de projetos em tramitação, requerimento, nós somos campeão em requerimento em Itajaí. Indicação, para ter uma ideia, foi feito, há um tempo atrás, foi feita uma estimativa, o segundo lugar tem 600 indicação a menos do que eu, que sou o primeiro lugar. Para ter uma ideia, o quanto a gente tem trabalhado a respeito, por exemplo, pautas técnicas como o próprio ITBI, que qualquer pessoa que vai fazer uma aquisição, eu sou proponente, autor da lei que traz o ITBI para 24 vezes. Se tu paga a primeira parcela, outra lei que é minha, se tu pagou a primeira parcela do ITBI, tu já pode passar o imóvel para o teu nome. É uma lei que eu propus. Foram inúmeras indicações, teve praça que eu dei o nome, outras questões que nós trabalhamos intensamente, a questão do Porto, mergulhei de cabeça na questão do Porto, recebi CEO de empresas multinacionais dentro do gabinete, atravessaram o planeta, vieram aqui em Itajaí, foram lá no gabinete para saber qual era a minha opinião em relação ao Porto de Itajaí, as opiniões que eu documentei, oficiei o Porto de Itajaí, esses ofícios, 100% deles não foram aceitos pela Superintendência do Porto de Itajaí e 100% deles ou foram aceitos pelo Ministério ou pela ANTAC, ou o resultado, nós havíamos dito o que ia acontecer e é o que está acontecendo agora. 100%, todos os ofícios que eu fiz inúmeras viagens para Brasília, não foi para tratar sobre religião, foi para tratar sobre restaurante comunitário, é um projeto meu que está lá no Ministério
lá em Brasília, tivemos em Florianópolis para tratar sobre essa questão. A Polícia Militar, nós estamos assim, ó, envolto em relação a todos os projetos que tange a questão da Polícia Militar. Por exemplo, as pessoas em situação de rua. Esse projeto foi escrito no meu gabinete, é obra nossa, está lá na mão do prefeito. O único projeto que tem é um projeto que nós somos o proponente, que está lá, que se chama Internação Involuntária Humanizada. Eles fizeram vários projetos por aí afora, só que não é humanizado. O nosso é humanizado. O nosso tem um viés realmente buscando na prioris a humanidade da pessoa. Esse é um projeto que e não tem a ver com a religião. Sim. Tem a ver com essa questão social. É um projeto que é nosso, foi produzido pelo nosso gabinete. Isso tudo a gente tem feito e tem tratado de uma forma assim extremamente célere. A questão do autismo, tem gente que faz muito barulho, faz barulho. Nós fomos lá, nós conseguimos com que a secretária de Educação divulgasse que depois da nossa reunião ela fizesse uma contratação de 20 pessoas que irão auxiliar dentro de cada sala. É um grande avanço. Porque para poder atender as pessoas. Bem pobre, assim. A gente vê que é bem limitado hoje, né? O atendimento com as crianças especiais, né? Autistas, né? Mas assim, sempre nas salas de aula, né? Na sala do meu filho tem, né? A professora que vai lá e passa para ver alguma situação diferente, né? Seja do autismo, seja às vezes de uma deficiência maior, só que nem sempre, né? Um caso agora, por exemplo, é as próprias agente escolar, né? De salas ficarem, a sala do meu filho ficou quase 90 dias sem uma agente de sala, que eu chegava lá, deixava ele sozinho na sala, a professora chegava 1h30. Aí ela saía 5h30, eu chegava 6 horas pra buscar, também não tava com a tia da outra sala lá, jogada e tudo mais. Falava, e aí? A diretora falava, vocês têm que ir lá na Secretaria de Educação e impressionar. Eu falei, gente, peraí. O pai não tem que se preocupar com isso aí. Exatamente. Né? E aí a demora tem sido muito grande em diversas áreas, porque a gente sente assim a coisa meio abandonada, cara. Exatamente. Abandonada. A gente tem aí né, independente de partido, de posição, de lado, a gente vê assim uma falta de preocupação com o povo. Tu passar na frente do porto hoje, e eu trabalho com comércio exterior, tu sabe, né, há 14 anos. Tu passar na frente do porto de hoje e ver as grades lá vazias, é uma coisa que é deprimente, cara. Pro nosso trabalho, diretamente, o Porto de Navegantes, né? Uma vez até tu me perguntou, tá, cara, e o Porto aí e tal? Eu falei, cara, pra nós hoje a portonave dá um banho, sim, a gente não sente falta, só que não é bem por aí. Não, nós temos problema sério. A própria questão da reforma tributária que vai acontecer, eles não estão se preparando, né? O Porto de Itajaí foram 25 anos anunciando que tinha data para terminar, não levaram nada disso a sério, e a gente tem sim fiscalizado e legislado em questões extremamente diversas e técnicas, né? A questão social, a questão do porto, a questão da educação. A gente tem feito um trabalho muito envolvente. A respeito do Hospital Marieta, eu sou o vereador que tem maior volume em verbas destinadas em emendas impositivas da Câmara de Vereadores em relação ao Hospital Marieta. A maior emenda para o Hospital Marieta são as minhas emendas. E a gente tem trabalhado nessas questões. Agora, né? A cidade de Itajaí, assim, encontrando essa, né, esse ano vai ser um ano de eleição municipal, né? A gente já vê uma movimentação gigante ali, um para um lado, um para o outro, e eu assisto muito às sessões da Câmara de Vereadores, por exemplo, né, para me inteirar, e a gente vê assim uma rasgação. Meu pai usa muito esse termo, eu acho muito correto, uma rasgação para todo lado, em que parece que não tem 2 ou 3, tem 10 lados diferentes, né, que a gente tá reparando assim que são 17 vereadores, né? Sim. E aí a gente vê ali grupos que, se bobear, tem uns 6 lados diferentes, assim, 6, 7, quase duplas, assim. E o povo, no meio disso tudo, levando pancada de todo lado, então ele não sabe como se defender disso tudo. Hoje como é que consegue aprovar uma... Porque tu falou que tem muitas propostas, sim, mas o número de aprovação...
das tuas propostas, ela tem sido condizente com aquilo que tu tem proposto, ou essa briga política ainda atrapalha demais o povo? Então, o que acontece, Jefferson? Quando as pessoas se envolvem na política e tomam por caminho o toma lá da cá, chega na hora de aprovar projetos, chega na hora de ter realmente a chancela da coisa, eles não alcançam. Se alcançam é porque fizeram um acordo, porque trocaram lá. E eu, graças a Deus, nunca peguei um centavo, nunca fiz troca, acerto com nenhum deles. Não tenho problema de dizer em qualquer rede, qualquer TV. Nunca, nunca. Então o que acontece? Por conta disso, quando o meu projeto chega em pauta, eu vou na tecnicidade e a gente comprova que vai fazer diferença para a população. Por conta disso, eu sou o primeiro em aprovação de projeto de lei. Porque o cara não pode votar contra, que se ele votar contra, ele está indo contra o povo. Exato. Claramente. E também nunca, eu consigo falar com o pessoal, o Beto é conservador, é de direita. Eu sim, sou conservador, busco realmente defender a família, defender a vida, mas eu converso sim com a esquerda. Eu converso sim com os partidos extremistas, com os políticos extremistas. Por que não? Porque eles também são eleitos, são pessoas que estão ali e eu preciso do voto deles para aprovar coisas que vão fazer a diferença para a população. E a recepção é positiva? Eu sou muito bem aceito. O próprio prefeito, eu sou oposição ao prefeito. O prefeito nunca me negou nada. Prefeito Vonei Morastone, eu sou contra, eu sou oposição na Câmara de Vereadores. O prefeito já esteve na minha casa, sábado de manhã, para a gente tratar sobre pautas assim, quentíssimas, problemáticas. Já consegui fazer com que instituições fossem beneficiadas publicamente dentro de um trâmite totalmente assim, extremamente técnico e bem difícil de ser concluído, mas consegui trazer benefícios para várias instituições dentro da legalidade, com o aval e a chancela do próprio prefeito, por conta dessa situação. Graças a Deus eu sei conversar com a esquerda, sei conversar com a direita, sei conversar com o centro, sei conversar com essas pessoas e peço sim, muitas vezes, que eles votem favorável ao meu projeto. Nunca peguei e fiquei devendo. O Beto fez um projeto, eu fiz o projeto, eu sou autor da moção de repúdio a Alexandre de Moraes. Uhum. Eu sou proponente, eu sou autor dessa lei. Tive que ir lá fazer o acordo com alguém. Não. Eu propus, teve 2 vereadores que votaram contra, os outros vereadores votaram a favor. O que aconteceu? Foi aprovado. Não devo para quem votou a favor comigo, ou também não devo para quem votou contra. Sim. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. E às vezes foram muitos projetos meus que também foram derrubados. Derrubaram muitos projetos. Mas o fato é que a gente está legislando e eu tenho essa satisfação em a gente poder estar na frente dessa forma por conta do trabalho. Não temos nenhum viés assim, exagerado, fanatismo, extremismo, não tem nada disso. Eu preciso trazer solução. Meu trabalho está sempre pautado em resolver. Quero resolver. Esse é meu grande objetivo. E agora tu falou que estava no PSDB e agora tu fez a mudança de partido, né? Exatamente. Agora eu me afiliei ao Republicanos. Estou no Republicanos, é o partido da Damares, partido do Tarcísio, e a gente está trabalhando nesse sentido, né? Uhum. Com pautas assim bem esclarecidas. Sempre eu fui respeitado também no PSDB, não tenho que reclamar. Alguns dizem, tu tem que votar com o partido. Teve uma vez só, 2, que eles tentaram assim me obrigar a votar, mas foi coisas assim, conversa de corredor, nunca assim me puseram na parede e tu vai ter que votar desse jeito, nunca. Só que também eles sabiam que eu voto segundo minha consciência. Tem a maior votação que aconteceu, Jefferson, foi a do IPTU, por exemplo. Uhum. O aumento do IPTU Itajaí. No aumento do IPTU Itajaí, eu era suplente. Agora tu imagine um suplente votar uma pauta desse tamanho. Chegou lá, claro que algumas pessoas foram até agressivas comigo e tal. Você tem que votar a favor desse aumento, porque precisa desse aumento do IPTU. Eu disse, olha, pela carga tributária hoje que nós temos, eu entendo que não tem como a gente aumentar imposto. Uhum. E eu não aceito. Se vocês quiserem tomar qualquer outra atitude, vocês estão à vontade. Agora, amanhã, que seria o dia da votação, eu vou votar contra o aumento do IPTU. O aumento do IPTU, não, eu vou votar contra.
Aquele dia, eu votei contra o aumento de IPTU, sabendo que eles poderiam me ter tirado da cadeira. Eles me tiraram depois eu voltei. Só que na votação do aumento do IPTU, eles sabiam que eu não ia voltar atrás. E mesmo com tantas ameaças, eu fui até o final e votei contra o aumento do IPTU. A gente pode viver essa experiência. Para mim foi um divisor de águas, porque eu entendi que eu posso fazer diferença, que não tem essa do partido mandar, o fulano de tal, empresário, né? Plano diretor agora, foi o vereador que teve mais emenda, a gente teve toda a participação, o WAVE, também participei do WAVE com indicação, com requerimento, com emendas. A gente realizou realmente, né? O bairro do São Roque, nós tiramos, tinha no plano diretor, tinha o corredor ecológico, tinha um polígono manancial, retirei o polígono, retirei o corredor ecológico, estava no plano diretor, isso daí quem tinha terreno naquelas localidades ia perder o terreno, porque ia ficar impossibilitado, só que estava tudo certo já, e eu fui lá e retirei. Então a gente tem para trabalhar, sabe? O poder público ele tem uma imensidade de situações a serem corrigidas. A gente não tem como saber de tudo, né? Resolver tudo. Né? Às vezes as pessoas perguntam: poxa, por que tu não está sabendo que vai sair aquela avenida tal? Ou essa rua vai ser mexida? Às vezes eu não sei. Porque é bastante coisa que tem uma cidade como a nossa, que não é tão grande, mas é recheada de processos públicos, né? Na experiência com o povo, porque eu penso assim, a gente tem alguns exemplos aí, seja de esquerda, seja de direita, desde Nicolas Ferreira, Guilherme Boulos, para falar logo dos dois lados, né? Para não ter ninguém que fique chateado, né? Tantos outros, né? Pautas LGBT ou pautas cristãs. As pessoas ficaram famosos. Eu acho que o Nicolas Ferreira, nesse caso, é um exemplo mais gritante, porque é um fenômeno na internet, né? Isso é um fato. Como é que tu tem feito o engajamento com o povo? Como é que tem sido a tua rotina com o povo, que é o povo que elege e que é o povo que quer chegar no vereador, que é o mais próximo do povo, e dizer: ô Beto, cara, precisa disso aqui, o que tu acha disso aqui? Como é que tu tens organizado tua pauta com Hoje a rede social, Jefferson, é muito importante. A gente às vezes trabalha, e se não aparecer, as pessoas dizem: poxa, tu não fizesse nada, tu não aconteceu nada. Então tem que trabalhar e tem que divulgar aquilo que fez. Então a gente tem feito um trabalho muito bom na rede social, divulgando nosso trabalho. As pessoas que nos acompanham, eu tenho divulgado nosso resumo semanal, para o que a gente fez durante aquela semana, o que a gente tem para fazer para outra semana. Isso tudo é um trabalho de gabinete. Meu gabinete é um gabinete bom. Hoje a gente está com uma equipe boa que pensa nessa situação e também faz essas leituras. São leituras que precisam ser feitas muito rápidas, né? Para a gente poder também trazer a solução para a população. Então a gente tenta fazer com que as pessoas recebam a demanda e também a resposta, ou por vídeo, por fala, ou até por documento, para que isso não fique, o vereador não fez nada pra gente, não aconteceu nada. Porque o povo tá meio, assim, sempre esteve, mas o povo é meio desacreditado da política, cara. Exatamente. Assim, histórico, né? Porque assim, querendo ou não, a pessoa pode ter um apelo com muita gente, e quando ela fala assim, eu vou entrar pra política, parece que na hora as pessoas dão as costas e falam assim, não, então agora deixou de prestar, agora não presta mais. E lidar com isso, de repente, até desde o vizinho do lado da tua casa ali, até as pessoas da igreja, porque eu sempre, isso foi uma coisa que eu já falei até pra ti, falei pra outros candidatos da igreja, eu falei, não espera que tu vai te eleger com o voto da igreja, que tu tá morto. Eu sempre falei isso, porque é verdade, né? Então, pra pessoa conseguir lidar com essa mudança de posição, porque hoje as pessoas te conhecem como vereador, pelo menos aqui em Itajaí, mais do que como o Beto, né? Exatamente. Não deve ser fácil, né? É bem complicado, sabe? Porque a cobrança ela é muito grande e as pessoas às vezes não estão se ocupando com uma pauta que vai mexer com a cidade toda. Às vezes eles querem realmente aquela boca de lobo, aquela lombada, e fica muito bravo. Só que a gente leva muito a sério e não tem acordo. E o que eu tenho feito, a gente tem divulgado para deixar bem as claras onde a gente quer chegar. Aqui em Itajaí, o trabalho tu falou da ideologia de gênero, mas as pautas em relação à vida e família, elas
ficaram mais consolidadas já, né? Não... Graças a Deus, a gente levou a sério. Então, criamos também assim um caminho para poder sempre nós estarmos atentos a qualquer situação que possa levantar para vir desconfigurar a família ou para vir aqui tentar destruir a vida, seja ela em qualquer circunstância. Isso tudo, quando acontece, a gente já recebe sinais assim bem esclarecidos para a gente poder desarticular. Essa amizade com a Câmara Federal, que tu falou que acabou se consolidando, ela permaneceu hoje em dia? Sim, hoje sim. Para ter uma ideia, Jefferson, quando eu estou tratando do Porto quase essa gestão inteira, porque eu sou presidente do Complexo Portuário, da comissão que trata do complexo. Sim. Sou presidente também da comissão mista que trata a desestatização do Porto de Itajaí. Todos os ministros dessa pasta que passaram por esse tempo me chamam pelo nome, sabe? O meu nome, secretários de Porto. Ele sabe, o vereador Beto Cunha. Para ter uma ideia, nós recebemos da Câmara, do Ministério, isso é inédito, mandaram para a Câmara de Vereadores uma carta declarando, parabenizando a Câmara de Vereadores de Itajaí como a Câmara mais atuante no Brasil em relação ao sistema portuário. Então a gente tem feito, sabe? E isso, tudo isso... tem gente hoje que saiu do Ministério e está lá em Genebra. Ô Beto, como é que tu tá? Tudo bem contigo? Estás precisando de alguma coisa? Eu tenho subsídio? Queres material? Alguma coisa para poder trabalhar? Tudo isento. O pessoal da ANTAC, o diretor da ANTAC que vai redigir o processo tal. Ô Beto, eu estava querendo saber como é que de repente está o pessoal aí, o que tu acha? Buscando a nossa opinião. Então, para mim é um grande mérito. E é um mérito que a gente conquistou de graça, assim. Pelo trabalho mesmo. Não é até nem de graça. Pelo trabalho que a gente tem exercido, isso tudo a gente conquistou. Roberto, tu acha que esse tipo de trabalho, assim, vamos dizer, como tu falou, bem ativo sobre o Porto, assim, não te afasta um pouco do público, assim, das pessoas, do povo? O povo procura um vereador Roberto, eu queria só uma carradinha de barro. Roberto, eu queria uma boquinha de lobo, como tu falou. Fazer o trabalho o Marlon se refere ao trabalho sujo, né? Pesado em cima de um trabalho desse como o Porto, como essas pautas sobre educação, essas coisas, não acabam te afastando um pouco do... E é tão sério, não, estás coberto de razão, Marlon. Para ter uma ideia, durante um dos editais, nós tivemos um pessoal que se envolveram com o tráfico internacional de drogas. E nós fizemos numa dessas reuniões, nós éramos reunião que eram feitas fechadas. Acabou uma reunião daquela, eles pegaram e disseram assim para mim assim: Beto, tu tá doido? Tu falou da empresa e o dono da empresa estava do teu lado. O dono da empresa estava do meu lado, que eu estava falando, olha, nós temos que tomar cuidado, porque esses caras são traficantes internacionais, que não sei o quê. Depois eles foram até presos. Então, perigo a gente correu mesmo. E às vezes corre um perigo salvando o Porto, tentando resgatar a economia para o município, e o cara está lá reclamando, poxa vida, por que esse cara aqui não veio mexer na fila de uma operação minha, ou veio trazer uma muleta para mim? E não é essa a função do vereador. Às vezes a pessoa até confunde o trabalho do vereador. Exatamente. Tem que ir direto, vai direto à Secretaria de Saúde, vai direto à Secretaria de Obra, ou vai na subprefeitura do bairro, algo parecido. É isso mesmo, Marlon. É que a corrupção, eu sempre falo, cara, pra haver a corrupção tem que haver alguém corrompido. Então, tipo assim... Vou botar o vereador lá porque ele vai me ajudar. Calma, gente, não é assim que funciona. Isso. Exatamente. É porque o Aí pensamento... quando tem uma pauta tão séria que, assim, entre aspas, não vai interferir na realidade dele, na cabeça dele, porque eu tô numa pauta do Porto. Estamos lá resolvendo uma coisa tão séria. eu não trabalho com Porto. Não quero nem saber. Eu queria saber que ele construísse um posto de saúde aqui para nós. Então. Gente, calma. Quem faz isso é o executivo. Só que para desconstruir tudo isso tem um processo, né? E a gente está levando muito a sério isso, deixando bem esclarecido para poder ir mudando essa mentalidade. Existe um pensamento corrompido, né? Eu escuto isso bem próximo de mim. Que diz assim, porque vou votar em vereador, falando de vereador. Mas o que ele vai fazer pra mim, pra eu votar nele? É automático, cara. Tu vai pedir um voto, eu aposto que tu vai pedir voto pra um cara, cara, vota em mim. Tá aí, o que tu consegue aí pra mim? É isso aí.
Então, assim, falta essa compreensão, né? Mas hoje, assim, tu considera que o trabalho principal hoje está sendo voltado para o Porto? Não, meu trabalho principal, a gente tem feito um trabalho social bem legal, sabe? Essa questão da internação involuntária humanizada, que hoje é um problema sério. Involuntário? Isso que eu não entendi esse termo involuntário. Porque é o seguinte, eles não querem ser enquadrados, eles não querem entrar dentro do sistema, por exemplo, tu vai ter que ser medicado, ou às vezes as pessoas, sim, a gente vai ter que pegar ela e levar ela de volta para o complexo carcerário, não. Porque às vezes é um fugitivo, por isso é involuntária. A internação dela, ela é involuntária. Não, porque o carcerário, beleza, agora eu me preocupo desse internado involuntário. O involuntário, por exemplo, quantas são as pessoas que elas não dominam mais a sua integridade? Aí o que acontece? Ela rouba dentro da casa, ela atravessa na frente de uma carreta, ela passa uma criança, ela chuta uma criança, tenta... Já está num nível muito elevado de falta de sanidade. Aí o que acontece? Outros que estão ali por depressão, aí humanizada. Cara, vamos levar ele de volta para casa dele. A gente tem casos aí, semana passada eu estava na frente da igreja matriz e disseram para ele, aquele rapaz que está lá, um cara na frente da matriz lá, ele não é dependente químico, ele é apenas o cara que fica só na rua. Existem casos? Tem os caras que vêm falar. Eles vêm, né? Deixa eu ver se tem aqui. Eles vêm falar pra gente assim, tu fala, pô, mas o que esse cara tá fazendo na rua? É isso aí. E aí, que às vezes é mais inteligente, que tá com a cabeça melhor do que a nossa. Eu participei ali da abordagem social ali da madrugada, fui lá, chegou lá, tinha um cara que tinha lido 12 livros, não sei quanto tempo, 3, 4 meses. O cara é super inteligente. Tu leu 12 livros? Só que isso tudo... Na vida inteira, não. Então... Não, é que... o livrinho do Rafa. É porque assim, ó, sabe o que é? É porque o Diácono Juarez esteve aqui falando sobre isso. Tanto o João, sobre o Projeto Ir ao Povo, quanto o Diácono Juarez por causa da Associação São Lourenço. E eles diziam assim, que olha, tem que ter um carinho, tem que ter um desejo da internação. Pois quando falou involuntário, eu fiquei pensando, mas a minha preocupação... Só que quando foge do nível de sanidade mental é obrigado. É obrigado. E o que acontece? Quando se divulga isso, Jefferson, há um número menor de pessoas que continua nesse trânsito nas ruas por conta desses criminosos, que eles sabem que devem ter uma abordagem com a polícia militar, eles vão fazer um rastreio, uma investigação. Qual é que é o teu nome? Teu CPF? Tu é procurado pela justiça por roubo, por estupro. Qual é? Então, vai preso. Daí as pessoas saem de Itajaí, não ficam aqui. Elas vão tentar um trabalho, vão tentar uma cuidado terapêutico ou, infelizmente, vão pegar e vão para outro município. O fato é que a gente não pode ficar aqui também acolhendo essas pessoas sem que elas produzam ou deixem aqui um legado. Agora, for para trazer prejuízo para a sociedade, uma criança, o filho está saindo do colégio, ou vão entrar dentro de um colégio, isso não tem como a gente admitir. É que aqui tem imigração das pessoas que no caso, migração aqui dentro do país, né? De pessoas que vêm aqui para trabalhar, mas também o litoral acaba chamando a atenção para as pessoas. Nós temos, esses dias, na Câmara de Vereadores tem o balcão da cidadania lá. Esses dias tinha 1.400 empregos. Uma cidade 1.400 empregos. Tanto de gerente como a serviçal. Tinha todos os empregos. Eletricista, pintor, encanador. Não sei. Tem escola técnica para poder aprender. Então, não tem mais material humano, cara. Não dá para pegar e dizer assim, não vou arrumar trabalho, vou continuar sem fazer nada. Nós estamos precisando de mão de obra. A gente precisa de mão de obra. Então, as minhas pautas, elas estão bem esclarecidas, Jefferson. Primeiro a vida, segundo a família. Perfeito. Beto, e agora para a gente até ir dando encerramento para o nosso papo, né? Que a gente já falou de tudo aquilo que a gente entendia sobre esse trabalho, as projeções para o futuro, assim. Como é que está esse trabalho? Porque eu lembro que tu tentou a Câmara Federal, né? Em 2018. Isso. E foi até uma experiência positiva. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso também. Mas a projeção de futuro agora, né? Tem a eleição municipal agora, mas também, né? Enfim. Então, a gente estou continuando no meu mandato, né? A gente está trabalhando dentro do município. Eu sou pré-candidato a vereador nessa gestão, fizeram alguns convites, estão fazendo alguns comentários. Eu sou
pré-candidato a vereador. Mas fizeram do quê? Vice-prefeito? Vice-prefeito, outra situação. Eu estou candidato, sou pré-candidato a vereador. Vice-prefeito é baita de boa, pô, É, né? não, mas eu quero trabalhar, nego. Vice-prefeito ninguém conhece, ninguém Não, lembra. senhor. Não, tem que trabalhar, tem que mostrar serviço. Eu entrei nessa para valer. Sim. Eu fiz uma pós-graduação em gestão portuária, fiz uma pós-graduação também em direito tributário. A gente tô preparado para qualquer situação. Só que hoje eu estou dentro dessa temática toda. Quero sim fazer bastante diferença em relação ao Hospital Marieta, a essa questão social e trazer os resultados que o município precisa aí para trazer melhor qualidade de vida para Itajaí. Ótimo. E o que a gente, né, nossa realidade aqui de uma questão cristã é a gente sempre pedir e precisar que as pessoas que estão no poder público não se percam dos valores que nós, como cristãos, batemos em cima. Né? Exatamente. Então, isso para nós é o mais importante, é isso que a gente precisa, né, de pessoas que estão na política, é que as pessoas não percam, nesse caso, a centralidade cristã, que é a base da própria estrutura política. Né? A estrutura política nasce dentro organizada, né, pela Igreja Católica. Exatamente. Né? Quando eu comecei a minha fábrica, lá, todas as segundas-feiras de manhã, eu começava com um grupo de oração, desligava as máquinas todas da indústria, colocava todos os meus funcionários lá, nós líamos a Bíblia, a gente pregava a palavra de Deus, cantava uma música e tal. Quando eu fui para o gabinete, eu pus um grupo de oração. Aí cadastrei, ele está cadastrado na Arquidiocese de Florianópolis, grupo de oração São Tomás More. É um grupo de oração que a gente está pegando a palavra de Deus e levando a sério mesmo esse nosso verdadeiro DNA. Meu DNA é um DNA cristão católico. Não tenho problema. Eu participei durante bastante tempo com os pastores da COPEV. Eu era membro, fui o primeiro membro católico a participar da COPEV, que é a COPEV, a Coordenação dos Pastores de Itajaí. Eu estava lá integrante, lá, ainda está lá meu nome lá, pastor Roberto Rivelino da Cunha, Igreja Católica Apostólica Romana. E seria-se para... Não tem problema nenhum, Entendi. Só que eles sabem que eu sou um católico de verdade. Não tem essa. Onde que eu estou? Estou com o governador, estou com o ministro. Eu sou católico. Eu estava com o Bolsonaro. Fui com o Bolsonaro conversando com ele. Fui em Brasília, nós estávamos lá, daí tive uma pauta lá, fui lá conversar com o Bolsonaro. Chegou lá o ex-presidente, como é que o senhor está? Que não sei o que. Ele disse, qual é a tua religião? Sou católico. Eu vou à missa todos os dias. Ele disse, mas como assim todo dia? Assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todo dia eu vou à missa. Disse, como é que tu consegue assim? Então, eu nem falo pra ninguém nem ficar me pegando muito no meu pé, porque quando vê eu já escapo. Quando eu tô fora, meu chefe de gabinete, meu fiel escudeiro, Marlon, aonde tem igreja, te vira. Tô em Brasília, Marlon lá, Beto pega o Uber, vai no santuário tal, Nossa Senhora não sei o que, Beto vai ter um santuário do Dom Bosco. Marlon já sabe, Marlon é nosso chefe de gabinete, ele sabe que eu saio, tem que arrumar a igreja, porque eu vou à missa todo dia. Se eu tô fora, o Marlon já deixa pra mim prontinho, ó, 7 horas da manhã tem a missa em tal lugar, meio-dia e 15 tem na Catedral de Brasília, tem não sei aonde, já deixa tudo preparado, porque eu vou à missa todo dia. Então, eu sou católico mesmo, sabe? Não é porque, me aparecer. Não, eu não sei fazer outra coisa. E como eu te disse, eu sinto prazer em estar na missa, estar dentro da igreja. Isso é o mais importante até para poder se sustentar, né? Porque a política a política ela vai e vem, né? Eu sempre falo, né? O cara hoje é político, amanhã ele pode não ser, mas aquilo que ele vai levar vai carregar é o mais importante, né? Eu estou político e sou católico. Isso aí. Obrigado. Imagina, irmão, um prazer. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. Amém. E estou à disposição, precisar de alguma coisa dentro da área pública, só não vem pedir dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Daí tá amarrado. O que ele puder fazer para ajudar, a gente tá à disposição. Tá bom, Beto. Obrigado, cara. Gente, a gente agradece mais uma vez, né, pela presença de cada um que nos acompanha aqui no nosso podcast. Nós trazemos cada semana uma pauta bem diferente uma da outra para que as pessoas possam se inserir conosco. E hoje o nosso convite é para que você compartilhe esse material com pessoas que queiram se interessar pela política.
Então, a gente sabe que pode atingir qualquer pessoa, então não esqueça de, quando você curte essas publicações, as pessoas são alcançadas próximas de você, quando você compartilha, tem alguém que tem alguma dúvida sobre a política, se é aqui de Itajaí, encaminha e fala, o Beto falou de política lá, vai ver como é que tá, é de outro lugar, tem um político lá que tá buscando isso, aquilo. É importante, porque evangeliza, e o nosso objetivo, acima de tudo, é salvar almas. Então não esqueça de participar sempre conosco, inscrever-se no canal, para que a gente possa atingir mais pessoas para Deus. Tá certo? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.